ao Senhor dos Ministérios, de estarmos aqui nessa noite, né? Revendo alguns irmãos, como Cleusa e alguns demais irmãos que a gente conhece de Cristo. Quero agradecer a Deus também pela presença dos irmãos da Carmelo, que está aqui nessa noite para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos ver a palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 7, e o versículo, vamos ler alguns versículos nessa noite da palavra de Deus que nos diz. Então vieram os homens de Gileade de Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro. E 1 Samuel 7 e 12. Vamos ler alguns versículos e logo após vamos estar lendo 12. Agora vamos ler o versículo 5 que nos diz. E disse mais a Samuel: congregai todo o povo em Mispa e orai por vós ao Senhor. Vamos agora ler o 10 e o 12. O 10 nos diz: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e atenuou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e feriram-os abaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome de Ebenezer, que quer dizer: até aqui nos ajudou ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, a palavra de Deus nesse texto, ele nos traz aprender que por meio desse texto, a Sagrada Escritura, o profeta Samuel, ele fala de uma pedra. Irmãos, essa pedra, ela é a pedra de ajuda, a pedra de escape, a pedra de socorro, a pedra de auxílio, a pedra que conduz ao homem ao caminho eterno. Que pedra é essa? É Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós vemos também a palavra de Deus, que o Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso ajudador. Diga assim para você: o meu Deus é o meu ajudador. Ajudador. Aquele que me conduz ao caminho da salvação. O meu Deus é o meu
Ele vai pedir ao povo: olha, congregai todo o povo e orai ao Senhor, porque Ele é a pedra de ajuda, a pedra de escape, a pedra que está disposta a nos ajudar. Quando nós olhamos para este versículo, irmãos, nós vemos que o Senhor, Ele estava querendo um conserto verdadeiro com a nação de Israel. Ele estava querendo que o povo de Israel se chegasse mais a Deus. E muitas das vezes, irmãos, a bênção, ela se retarda nas nossas vidas, não porque o Senhor, Ele é mau, não, mas nós distanciamos a bênção do Senhor das nossas vidas. Somos nós que fazemos isso. E o povo de Israel, eles não entendiam, porque inúmeras vezes eles não eram vitoriosos. Mas a palavra de Deus nesta noite, ela nos diz que o nosso ajudador, a nossa pedra de escape, a nossa pedra de socorro, a nossa pedra de auxílio é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vamos ver que o povo, irmãos, lá no livro de Hebreus, nós vamos ver também lá no livro de Gênesis, todo aquele povo, a Bíblia vai nos dizer que todos eles, irmão Francisco, eles comeram do mesmo maná, se alimentaram da mesma comida, beberam da mesma água, mas porém eles ainda não entendiam qual era o verdadeiro propósito da vontade de Deus. Só se alimentar, irmãos, só se tem vida quem se alimenta, só tem vida quem tem vida espiritual, só se alimenta e só se entende quando nós entendemos que a nossa pedra de ajuda, que a nossa pedra de conserto é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver duas características ou mais na vida do profeta Samuel. Ele era voltado à oração, ele era voltado às coisas de Deus, ele tinha compromisso com a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que Samuel, irmãos, quando Ana pediu a Deus um filho, Ana não pediu somente um filho qualquer, mas ela recebeu um rei, um profeta, um sacerdote, alguém que ia levantar o povo a se consertar diante do Senhor. Nós vemos que o povo ali foram inúmeras vezes derrotados entre Sem e Mispa, mas a palavra do Senhor a eles: olha, não saiam do lugar, porque o mesmo lugar aonde vocês perderam a batalha é o mesmo lugar que eu vou honrar vocês. Mas para haver honra é preciso haver arrependimento. Para haver honra é preciso voltar ao conserto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esse tema ele é muito maravilhoso. Até aqui nos ajudou ao Senhor. Mas para alguém dizer este versículo, até aqui nos ajudou o Senhor, houve um processo, teve uma peleja, teve uma guerra. Para alguém dizer: olha, Senhor, até aqui tu tem nos sustentado. Aleluia. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós reconhecemos o nosso Senhor e Salvador
disse: olha, congregai todo Israel entre Mispa e Sem, porque lá eu vou manifestar o meu poder e a vitória será do povo de Deus. Aleluia. Irmãos, é muito gratificante quando nós vemos as maravilhas do Senhor, mas somente quem passa o processo, ele sabe contar as cicatrizes. Somente quem tem processo, ele tem cicatriz. Não é verdade, minha amada irmã? Porque o Senhor, ele é a tua pedra de escape nesta noite. O Senhor, ele é a tua pedra de ajuda, ele é a tua pedra de refúgio. Remana Shuriandaramas. E eis que o Senhor diz para ti nesta noite, mulher: eis que eu tenho te visto, aleluia. Eis que eu tenho te contemplado. Quanto muitos pensam que não são, mas eu sou a tua pedra de ajuda, eu sou a tua pedra de escape nesta noite. E para saber que é o Deus de Israel que fala, quando tu adentrou a esta casa, tu disse: Senhor, fala comigo. Aquele pedido que eu te fiz lá dentro do meu quarto, o Senhor, ele ouviu. O nosso Senhor, ele é a nossa pedra de escape. Se assegure nesta pedra, porque ele tem manado o céu. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória, aleluia, irmãos. A glória de Deus, ela só é manifestada quando há conserto, quando há renúncia, quando há de fato uma dedicação por completa ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, quando o povo disse sim: olha, Samuel, orai por nós, Samuel, orai por nós, Samuel. O povo estava dizendo assim: olha, Samuel, eu confio nas tuas orações, porque eu sei, Samuel, que Deus, ele fala contigo. Samuel, vai lá e escuta o que o Papai do Céu quer que tu diga a nós, Samuel. E Samuel vai até a presença de Jesus e ouve as palavras dele, e chega e diz ao povo: irmão Francisco, irmão José, irmão Domingos, olha, povo, congregai todos vocês e santificai o altar, porque eu vou dar vitória ao povo, mas eu quero conserto no meio da igreja de Deus. Oh, aleluia. Quando o povo entendeu que eles estavam perdendo, é porque a presença de Deus não estava mais com ele. O povo se voltou a entender o que era que Jesus queria com eles. Ele disse: olha, Samuel, eu quero que o povo se conserte. Eu quero um conserto, eu quero uma busca, eu quero uma renúncia, eu quero santificação, eu quero dedicação, eu quero renovo no meio do povo. Eu quero que o povo se santifique, porque eu vou manifestar a minha glória no meio do povo. Mas eu quero santificação no meio do meu povo, Samuel. Samuel, ele tinha características. Samuel, ele não era daqueles que quando Deus falava, Samuel ficava: não, Senhor, eu não vou dizer não. Samuel reuniu o povo entre Mispa e Sem e disse: olha, congregai-vos e santificai-vos, porque só assim vocês serão vitoriosos e os filisteus não vão mais afrontar o povo de Deus. Aleluia. O inimigo, ele só nos afronta até o dia em que nós não nos levantamos com a autoridade dada dos céus para destruir todos os projetos contrários às nossas vidas. E aí, quando o povo se reuniu, quando o povo se santificou, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que o povo foi vitorioso, que o povo, ele foi
Sabe por quê? Porque o povo se arrependeu e se converteu dos seus maus caminhos, andou diante do Senhor com fidelidade, andou diante do Senhor com veracidade, andou diante do Senhor, sendo que Ele é a nossa pedra de escape, a nossa pedra de socorro. Se assegure a esta pedra, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é a nossa pedra de escape, Ele é a nossa pedra de ajuda, Ele é a nossa pedra rochosa, Ele é a nossa pedra angular. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer que quando Samuel olhou para o povo e viu que o povo estava ali entendendo, porque, irmãos, uma casa sem sacerdote e uma casa sem profeta não dá certo. Todos nós temos uma autoridade. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe sabe, quando você deixa de exercer a sua função de pai e a sua função de mãe, quem vai se andar no meio dos céus é o inimigo. Mas quando você se levanta como sacerdote, como homem e mulher de Deus, o inimigo ele não tem mais vez na sua casa, nem na sua família, porque levantou um profeta usado por Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que é melhor nós escolher Ebenezer do que escolher Icabod, porque quando nós olhamos para Icabod, nós vamos ver aquela mulher em desespero dizendo: agora foi-se a glória de Deus. Aleluia! Mas quando nós olhamos para Ebenezer, nós olhamos para a pedra de ajuda, nós olhamos para a pedra de conforto, nós olhamos para a pedra auxiliadora da sua igreja, que é Cristo Jesus. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que ele não exercia mais a sua função de sacerdote, não porque ele ainda não tinha autoridade de Deus, mas é porque ele deixou de repreender os seus filhos. E a Bíblia diz, irmãos, que Orfa e Finéias foram mortos porque não ouviram mais a voz do Senhor. Nesta noite, igreja eleita do Senhor Jesus, quem não ouve a voz de Deus, ele perece na jornada. Quem deixa de ouvir a voz de Deus, ele não vive, aleluia, mas ele perece na caminhada. Por isso, nesta noite, ouve a voz do Deus de Israel, dizendo para mim e para você nesta noite: haja um conserto, haja um quebrantamento, haja uma renúncia, para que a glória dos céus seja manifestada. Irmãos, talvez não seja fácil dar glória a Deus quando muitas das vezes a palavra não é o que nós queremos ouvir, mas é o que o Senhor deseja para a sua igreja. É que nós iremos nos achegar mais à presença do Senhor, é que nós iremos deixar de lado toda a idolatria, todos os deuses estranhos, e nos voltarmos à presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que quando Samuel ele alerta o povo a deixar toda a idolatria, ele diz: olha, Samuel, tira do meio de vocês todos os deuses estranhos, toda a idolatria, tudo aquilo que não visa com a santidade de Deus, vai tirando do meio do arraial, vai ali santificando, e a glória de Deus ela iria se manifestando no meio do povo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Samuel, ele aprendeu a orar, foi com sua mãe. E nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós observamos uma coisa, irmãos, que quem Deus levanta tem testemunho, quem Deus levanta, aleluia, ele tem respaldo dos céus. Aleluia! É por isso que eu digo para a igreja nesta noite: ainda que o mundo não nos conheça, ainda que o mundo não
do Senhor. Quando nós olhamos, irmãos, para este sacerdote, quando nós olhamos para a vida de Samuel, nós vamos entender uma coisa, que ele buscava constantemente a presença do Senhor. Igreja, buscamos a presença do Senhor, buscamos essa pedra de auxílio, buscamos nesta noite essa pedra de conserto, buscamos nesta noite este Deus que nos fez chegar até aqui, nos ajudou ao Senhor. Oh, aleluia! Quem pode dizer nesta noite, até aqui nos ajudou ao Senhor? Mas para que alguém dissesse assim, olha, até aqui me ajudou o Senhor. Houve um processo, alguém teve que chorar, alguém teve que renunciar. Por isso nesta noite, renuncie, aleluia, mas ganhe a pedra de auxílio, que é o nosso Deus, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos uma pedra de auxílio. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos buscar auxílio aonde nós não encontramos. Irmãos, muitas das vezes, homem não gosta muito disso não, mas quem gosta disso é a mulher. Se está passando lá no lugar, bota lá, nos estados da vida. Se está em dificuldade, vai lá, volta nos estados da vida. Se está com dor de cabeça, bota lá, cabecinha estourando. Às vezes eu pergunto para minhas meninas, eu boto, tem uma cabeça saindo esse negócio assim, eu digo, se a menina quer dizer essa cabeça que ela, mãe, eu não sei, eu digo, esse olhando aqui, eu tenho que ser que gostar, então deixa quieto. Mulher gosta disso, né? Mas eu sei. Homem é mais discreto, mas mulher. E nós observamos que a nossa amada irmã Ana, ela ia, sabe para onde? Para o joelho. Para o joelho. Ela ia orar a Deus as suas necessidades. Ela ia buscar a pedra de socorro. Ela ia buscar a pedra de auxílio. Ela ia buscar o consolador, a pedra ajudadora, que é o nosso Deus, aleluia. Que nesta noite nós possamos entender que o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que nesta noite nós possamos entender que nenhuma arma forjada prosperará contra a igreja de Deus, aleluia. Quando nós tirarmos do nosso meio toda a idolatria, tudo aquilo que não visa com a santidade de Deus, e colocarmos aos pés do Senhor as nossas necessidades. Porque Samuel, ele dizia para o povo, ele diz, olha, vai lá, ora, consagra, busque a pedra de ajuda, busque a pedra de escape, mas não faça como aquele povo lá no deserto, que quando saíram, muitos murmuraram e não entraram no lugar que eu tinha preparado. Mas nesta noite, entre no templo do Senhor, diga a Ele as suas necessidades, porque como a palavra de Deus já nos diz nesta noite, Ele é o nosso ajudador, aleluia. Não busque aonde
será que vai dar certo? Será que esse negócio aí vai dar certo? Não duvide, mas creia, porque o nosso Deus, Ele é o nosso ajudador. O nosso Deus, Ele é a nossa pedra de ajuda. Por isso, se assegure a esta pedra, se assegure como fez o profeta Samuel, quando ele olhou e disse: olha, agora sim o povo está entendendo o que de fato o Senhor quer que eu faça. Quando o povo começou a tirar do meio deles toda a idolatria, quando o povo começou a se desfazer de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, aí a presença de Deus começou-se a chegar ao arraial. Aí a presença começou a agir no meio do povo, que quando os inimigos chegaram, eles se assustaram, porque o povo não estava mais sozinho, mas a presença de Deus já era com eles. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesta noite, e que nós possamos continuar dizendo: até aqui nos ajudou ao Senhor em meio a inúmeras guerras, pelejas e batalhas. Mas nesta noite, esta igreja ela é vitoriosa, e ela pode dizer nesta noite, na autoridade do nome de Jesus: eu sou vitoriosa por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Não se intimide de engrandecer ao Senhor, não se intimide de glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tenha medo de levantar as mãos aos céus e dizer que você é liberto, que você é transformado, que você é purificado na pessoa bendita de Jesus, porque aquela pedra que muitos rejeitaram foi essa pedra que nesta noite nos deu a vitória, e estamos aqui para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Foi Ele quem nos deu vitória, foi Ele quem nos levantou, foi Ele quem nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos colocou na sua presença para sermos adoradores por excelência. Aleluia! Adoradores de verdade, adoradores que não se vendem, adoradores que não se corrompem com o mundo lá fora, mas que está pronto para servir ao Senhor com verdade, para servir ao Senhor e dizer: até aqui nos ajudou ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, Aleluias, glória a Deus. Meus queridos, aleluias. Quem já sentiu a presença de Deus e quem ouviu a palavra de Deus, aleluias, glória a Jesus. Vamos cantar nesse momento a presença de Jesus está no nosso meio, irmãos. A presença de Jesus está no nosso meio. Aleluias, glória a Deus.